Olá, meus queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos estar fazendo a correção daquela atividade que eu postei no Eclés sobre reprodução, gravidez e fecundação. Esta aula, ela vai estar disponível para que vocês possam estudar para avaliação. Na avaliação do Enemzinho, além de sistema reprodutor, eu também coloquei sistema endócrino. O sistema endócrino, vocês já têm um vídeo antes que eu falei sobre isso. Hoje, eu vou falar apenas de sistema reprodutor humano. Vocês viram lá que nós colocamos algumas perguntas. E essas perguntas que nós vamos corrigir agora com vocês. Veja só, a pergunta 1 foi o seguinte: o que é dimorfismo sexual e como ele pode ser classificado? Veja só, primeira coisa, dimorfismo sexual. Dimorfismo significa diferença. Então, dimorfismo sexual nada mais é que as características sexuais entre homens e mulheres. Então, as características sexuais entre homens e mulheres, elas são diferentes. Por isso, os seres humanos apresentam dimorfismo sexual. Aí vem, como eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados em características primárias, características sexuais primárias e características sexuais secundárias. As características primárias são aquelas características que nós já nascemos com elas. E as características secundárias são aquelas que começam a aparecer na puberdade e na adolescência. Número 2. No número 2, eu pedi para que vocês completar uma tabela escrevendo as características sexuais masculinas e femininas. Então vamos lá. Quais são as características sexuais masculinas? As primárias, que são os órgãos sexuais, os órgãos reprodutores sexuais, e tem mais o quê? Aí já aparece na puberdade e adolescência. A barba, o aumento da quantidade de pelos no corpo. Temos também o pomo de Adão saliente, a voz mais grave, os músculos desenvolvidos e os ombros largos. Já nas mulheres, na feminina, nós temos os órgãos reprodutores femininos, que são os primários, que já nascem com eles, e temos aqueles secundários, que eles vêm após a puberdade e a adolescência. Acontece nesse meio termo aí de puberdade e adolescência, que são o quê? Os seios desenvolvidos, o quadril mais largo, a voz mais aguda e a ausência de barba. Então, olha só, vocês viram então as características sexuais primárias e secundárias nos sexos masculino e feminino. Depois disso, eu fiz uma pergunta a seguinte: em qual fase da vida ocorrem as características sexuais secundárias? Eu já falei sobre isso no começo. Ela acontece quando? Na puberdade e adolescência. Essa fase é uma fase de transição, é uma fase de desenvolvimento, onde ocorrem as transformações intensas no corpo do menino e da menina. Então, o menino começa a tomar jeito de rapaz, que a gente já diz assim, tá virando um homenzinho. E as meninas, o seu corpo, o seu jeito, já tem forma uma pessoa de mais idade, como está dizendo, minha menina está virando uma mocinha. Então, nós chamamos de rapazinho e mocinha. Então, quando é na fase da vida que ocorrem as características sexuais secundárias? Na puberdade e na adolescência. No número 4,
eu pedi para vocês escreverem a função de 2 órgãos do aparelho masculino, sexual masculino, e dos órgãos sexual feminino. Do masculino, eu pedi para que vocês escrevessem sobre os testículos. Qual a função dos testículos? A função dos testículos é produzir os hormônios masculinos e, além de mais, as células reprodutoras masculinas, que são o quê? Os espermatozoides. Nós já sabemos quais são esses hormônios masculinos, que eu coloquei para vocês lá na outra aula, que o masculino é testosterona, que são os hormônios masculinos, e os espermatozoides. Já os ovários, eles também são responsáveis pela produção dos hormônios femininos, que são 2, o estrogênio e a progesterona, e também das células reprodutoras femininas, que são os óvulos. Então, nós podemos ver que os 2 têm funções específicas. O masculino, a função específica é o quê? Produção de hormônios, o hormônio testosterona, espermatozoides, e nos femininos, no aparelho feminino, o estrogênio, a progesterona e os óvulos. Número 5. No número 5, vocês deveriam mostrar quais eram os órgãos que faziam parte do aparelho masculino e do aparelho feminino. Então, o masculino, número 1, e o feminino, número 2. No masculino, antes de eu ir para lá, no masculino nós temos 6 órgãos. Esses 6 órgãos, eles podem ser internos ou eles podem ser externos. Os internos são aqueles que nós não podemos ver e os externos são aqueles que nós podemos ver. Os externos, aquele que vemos, eles são o pênis e a bolsa escrotal. Já os internos são o quê? Os testículos, os ductos diferentes e a vesícula seminal e a uretra. Já nas meninas também, ela tem os órgãos externos e os órgãos internos. No feminino, os órgãos reprodutores femininos, no externo, aquele que pode ser visto é o pudendo feminino. E enquanto os externos, o interno, aqueles de dentro são o quê? A vagina, o útero, as tubas uterinas e também os ovários. Voltando para a nossa atividade. Então, vamos colocar 1 quando for masculino e 2 quando for feminino. 2, vagina, ductos deferentes, 1, bolsa escrotal, 1, vesícula seminal, 1, masculino, ovários, 2, pudendo feminino, 2, útero, 2, testículos, 1, pênis, 1, tubas uterinas, 2 e uretra, 1. Então, veja só, uretra aí ele só entrou no masculino, porque a uretra feminina ela não faz parte do aparelho reprodutor. Então, aí nós temos o que foi do aparelho genital masculino? Os ductos diferentes, bolsa escrotal, vesícula seminal, testículos, pênis e uretra. E no sistema genital feminino, nós tivemos vagina, ovários, pudendo feminino, útero e tubas uterinas. Então, esses órgãos aí, eles fazem parte do sistema reprodutor. No número 6, a pergunta foi: o que é fecundação? Nós sabemos que a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Mas como que isso acontece? Vejam só, a cada 28 dias, em média, um óvulo ele fica pronto no corpo da mulher e é liberado nas tubas uterinas.
Então, a fecundação vai acontecer o quê? A partir da relação sexual, quando um espermatozoide vai penetrar este óvulo nas tubas uterinas. Então, veja só, o corpo da mulher, ela amadureceu o óvulo e liberou nas tubas uterinas. Aí teve a relação sexual e os espermatozoides foram lançados na mulher, dentro do corpo da mulher. Então, esse espermatozoide foi e se encontrou com o óvulo. Então, este encontro dos dois, esta união dos dois, dá-se então a fecundação. Depois que acontece a fecundação, o bebê já está na barriga da mãe, mas ele não recebe logo o nome de bebê. Ele recebe outros nomes até ele estar pronto. Aí no número 7 eu mandei vocês completarem as afirmativas. Letra A. O óvulo, quando ele está fecundado, ele se chama de zigoto. Então, fecundou o óvulo, zigoto. Não é um bebê ainda, é apenas um zigoto, um óvulo fecundado. Nos primeiros 2 meses da gestação, o bebê ele ainda não tem forma definida, nenhuma forma definida. Ao longo desse período, ele é chamado de embrião. Então, neste período aí, ó, quando ele ainda não tem forma definida, ele é chamado de embrião. A partir da 9ª semana de gestação, esse bebê, ele assume o aspecto humano. E quando ele apresenta o aspecto humano, aí ele é chamado de feto. Então, um bebê, antes de nascer, ele passa por 3 fases. A fase do zigoto, que é o óvulo fecundado. A fase do embrião, quando ele ainda não tem forma definida. E a fase de feto, quando ele assume o aspecto humano. A mãe, a gente sabe que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe. Só que dentro desse útero da mãe, ele é um lugarzinho todo especial, onde o bebê pode ficar alojado até o tempo certo do seu nascimento. Lá dentro, ele está sendo protegido contra desidratação, batidas e pancadas. E o que protege disso tudo é um líquido chamado líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, ele protege o bebê contra desidratação, contra as batidas e contra pancadas. Nós até dizemos que ele está nadando dentro desse líquido amniótico. A mãe também, ela tem uma placenta. A placenta é o que está ligando o bebê à mãe. E através da placenta que o bebê recebe o oxigênio e o alimento através do cordão umbilical que está ligado ao feto. Então, olha só, a placenta, ela liga a mãe ao bebê. E o cordão umbilical é que leva para o bebê todos os nutrientes que ele necessita para a sua sobrevivência, que são o quê? O oxigênio e o alimento, que é levado através do cordão umbilical. O que é o parto? O bebê, então, ele passou 9 meses na barriga da mãe. Às vezes pode acontecer antes dos 9 meses, mas o tempo certo é quando completa 9 meses. Após cerca de 9 meses, o bebê está completamente formado e pronto para nascer. O útero, então, ele começa a se contrair com força, expulsando o bebê para o exterior do corpo da mãe. Então, ocorre o parto, que é a saída do bebê do útero materno. Então, a saída do bebê do útero materno é o que vai ser o parto. Este parto, ele pode ser de vários tipos. Os mais conhecidos são 3. São o parto normal, que é esse parto em que o útero começa a se contrair com força e o bebê sai.
O parto cesariano, que é aquele que o médico precisa cortar a barriga para tirar o bebê. E o fórceps, que é aquele que o bebê nasce sendo puxado por ferramentas que o médico usa para isso. Então, o que é o parto? É a saída do bebê do útero materno. O que são bebês prematuros? Como eu falei para vocês, o normal é o bebê nascer com 9 meses. Mas tem alguns outros bebês que eles nascem antes dos 9 meses. Eles nascem antes dos 9 meses. Eles nascem antes dos 9 meses, então eles são conhecidos como prematuros. Prematuros antes do tempo exato. Então ele nasceu antes dos 9 meses. E quando isso acontece, quando nasce um bebê prematuro, tanto a mãe quanto o bebê recém-nascidos precisam de cuidados especiais por algum tempo. Alguns deles até, eles precisam ficar lá no hospital, para quê? Para pegar peso, para pegar o tamanho ideal. Então eles ficam internados, ficam no hospital, até receber o peso e o tamanho ideal para ir para casa com a mamãe. E a mamãe também precisa de alguns cuidados. Não vai demorar tanto quanto o bebê às vezes, mas todos dois precisam de cuidados especiais. Eu falei para vocês sobre o tipo de parto, que existe o parto normal, o parto cesariano e o parto fórceps, que são os 3 mais conhecidos. Aí vem, o normal nós já sabemos, que o útero se contrai, expulsando o bebê do útero e aí ele nasce. O fórceps é aquele em que o útero se contrai, mas não tem passagem para o bebê. Aí eles usam os objetos para puxar esse bebê do ventre da mãe ou da barriga da mãe. Já o cesariano, quais são as situações mais comuns para se fazer um parto cesariana? Então, o nome do parto cesariana. Quais são as situações mais comuns? Primeiro, em certos casos, o bebê não pode nascer pelo parto normal. Então, se ele não pode nascer pelo parto normal, que é recomendado, então opta-se pelo parto cesariano ou cesáreo. As situações para que isso aconteça são várias, mas eu vou falar para vocês as principais. A primeira, a pelve da mãe é pequena e o bebê é grande. Pelve vai ser mais ou menos o local onde sai o bebê. Então, a pelve é pequena e o bebê é grande. Então, dizemos que o bebê não tem passagem. Então, é uma das situações. A outra situação, o bebê está na posição incorreta. Ele pode estar sentado ou ele pode estar virado de outro jeito. Então, esse também é um caso, porque eles têm que estar virado de cabeça para baixo para ser o normal. Mas nesse caso aí, a posição está incorreta. E o terceiro, o cordão umbilical está enrolado no pescoço. Quando o cordão umbilical está enrolado no pescoço, se ele nascer normal ou por fórceps, na hora de puxar esse bebê, esse cordão pode matar o bebê, estrangulá-lo, então matar o bebê. E a outra coisa, a placenta se desloca prematuramente. A placenta, ela se desloca do útero antes da data exata. Então, aí acontece o parto cesariano. Então, a nossa aula de hoje foi somente falando sobre isso, sobre reprodução. Mas não esqueça que eu já falei que eu também vou colocar na prova Enemzinho algumas questões sobre o sistema endócrino. Então, beijos e até a próxima aula.